Oi gente, sejam bem-vindas ao projeto Ask to Me, uma live onde eu respondo todas as dúvidas que vocês me enviam lá no Instagram. Seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de iniciar o vídeo, eu quero te chamar aqui, te convidar para fazer algumas coisas que podem me ajudar a alavancar, o meu canal e também ajudar a compartilhar mais esse conteúdo incrível e de muito valor. A primeira coisa, eu quero que você deixe o seu like, já deixe o seu like aqui para me ajudar. Quanto mais like vocês deixarem, mais esse conteúdo se expande e chega a mais pessoas. Outra coisa também que eu quero pedir é para você compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga, né? Quando a gente compartilha o vídeo, a gente está distribuindo conhecimento, a gente está distribuindo amor, que é mostrando para a pessoa que a gente quer que ela evolua. Então já compartilha esse vídeo com a sua amiga, com aquela amiga que você realmente acredita que vai mudar a vida dela. E também quero pedir para você se inscrever nesse canal, se inscreve aqui, porque toda vez que subir vídeo você vai ficar sabendo. Além disso, ativa as notificações para que sempre que tiver conteúdo novo por aqui você receba a notificação no seu celular. E também já deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa aqui pra mim o que fez sentido pra você dessa aula, o que você vai utilizar no seu dia a dia. Isso verdadeiramente me deixa muito feliz. E agora vamos lá pro vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma live aqui. E esse assunto tá sensacional porque é um assunto que eu amo falar e que realmente mudou a minha vida. E já faz 5 anos, mais de 5 anos que eu utilizo essa técnica. Então vamos lá agora iniciar a aula. Muito obrigada por todos os corações aí. Obrigada mesmo, isso me ajuda muito a entregar para mais pessoas esse conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre como ser mais focada utilizando a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro é uma técnica que eu uso há mais de 5 anos e ela realmente me ajuda a ser uma pessoa mais concentrada, né? Quem me conhece sabe que eu utilizo a palavra foco aqui para vocês entenderem de uma forma melhor, mas o foco é uma das últimas partes da pirâmide, né? Quando você pensa em conseguir aí realizar suas tarefas, conseguir ter mais concentração naquilo que você quer alcançar, não é foco que a gente chama isso, tá? O foco ele tá mais ligado à sua verdadeira vontade de conquistar aquela meta e aquele objetivo e não somente em realizar aquela tarefa, né? Quando você está realizando uma... Isso aí, William! Quando você está realizando uma tarefa, ela precisa de concentração e não do foco. O foco está mais ligado à realização de uma meta e um objetivo, tá? Mas na live de hoje eu vou te ensinar essa técnica. E qual que é o objetivo dessa live? O objetivo da live é que você aumente o seu poder de concentração nas tarefas mais difíceis do seu dia. Por que nas tarefas mais difíceis? Porque as tarefas fáceis, vocês concordam comigo que é simples de você fazer e você não precisa se concentrar tanto assim para conseguir realizar aquelas tarefas. Então, e as tarefas que são mais difíceis são aquelas que realmente vai te tomar aí uma maior energia, vai te pedir uma maior concentração e que você realmente consiga realizar ela com maior qualidade. E é nas tarefas difíceis que a gente costuma procrastinar por conta de medo, insegurança e por vários outros sentimentos que a gente tem, inclusive até a ansiedade. Então, por isso que o foco, né, o objetivo dessa live é que assim que terminar a live, você colocar em prática essa técnica, você consiga aumentar o seu poder de concentração nas tarefas mais difíceis do seu dia a dia. E por quê, né? Até coloquei aqui para eu ir me situando, como sempre faço, que é o mapa mental, né? O resumo do meu mapa mental aqui, que eu até mostrei para vocês nos stories, que é qual que é o porquê que eu decidi trazer esse assunto aqui para vocês hoje. Porque já faz mais de 5 anos que eu utilizo a técnica e realmente eu tenho propriedade para te falar que funciona e que vai te ajudar a ser mais concentrada aí na tarefa que você precisa fazer no seu dia a dia. E além disso, devido às dúvidas que vocês me mandam. Sempre quando eu coloco aquela caixinha de perguntas, e mesmo que a caixinha de perguntas esteja perguntando sobre hábitos, sobre rotina, sobre como conquistar uma meta ou algum objetivo, sobre como ter um estilo de vida mais produtivo, ser focado nesses assuntos, vocês me mandam perguntas relacionadas, na sua maioria,
e na parte de concentração na tarefa. Então, assim, por mais que vocês não entendam que aquela pergunta que você está me mandando está relacionada à concentração que você está tendo naquela tarefa, a maioria está ligada. A relação entre as dúvidas que vocês têm e o foco e a concentração, para vocês ainda estão parecendo que são coisas distintas, mas não são. São coisas que estão totalmente ligadas e que fazem com que você não atinja aquele objetivo, não conquiste aquele hábito, não consegue, né, sair aí do lugar, tirar um projeto do papel, e está muito relacionado à sua concentração nas tarefas que você tem que executar. E é por isso que também chega no final do dia, você não consegue realizar tudo aquilo que você gostaria de ter realizado. Então, por isso também eu decidi trazer, e aquela caixinha foi realmente um teste para eu ver se vocês estavam realmente entendendo, porque pensa comigo, eu sei que as perguntas que vocês mais me mandam têm relação com concentração, mas vocês mesmo ainda não têm essa consciência. Então, isso é muito importante para que vocês consigam aí ter um estilo de vida mais produtivo e consigam produzir muito mais no dia a dia de vocês. E eu também vou responder nessa live algumas perguntas que eu recebo, tanto lá na caixinha, quanto nas pesquisas que eu faço, tanto na minha lista VIP. Se você ainda não participa da minha lista VIP, clica aqui no meu perfil e vai lá participar, porque lá eu dou um monte de dica, eu mando e-mails com muita informação, e para você participar é só baixar o e-book que está aqui. E algumas das perguntas que eu vou responder é como ter mais foco, como me manter concentrada na minha tarefa. Ó, como me manter concentrada na minha tarefa? É uma pergunta que vocês me fazem muito quando eu pergunto qual é a sua maior dificuldade em conseguir ter um dia mais produtivo. E é uma pergunta que vocês me mandam muito, e quando eu perguntei sobre foco, vocês não conseguiram relacionar. Como ser mais produtiva, que também está totalmente relacionado à sua concentração e você está ali com total flow, né? Quem não sabe, o estado de flow é quando você está com atenção total naquilo que você está fazendo e nada exterior atrapalha a sua concentração. E também como finalizar as tarefas que você planeja pro dia, também está totalmente ligado à sua concentração. Então, por isso que hoje a gente vai falar sobre isso e eu vou responder essas dúvidas que vocês sempre me mandam, tá? Então, a próxima coisa que eu vou falar aqui com vocês é sobre o que é, né? O que é essa técnica, então, né? O que é a técnica Pomodoro? A técnica Pomodoro, ela foi criada na década de 80 por um italiano, e ela tem esse nome Pomodoro porque em italiano Pomodoro significa tomate. E na época ele utilizava aqueles relógios em formato de tomate para poder cronometrar o tempo que ele ia se manter ali concentrado naquela tarefa que ele estava executando. Então, por isso que a técnica tem esse nome, Pomodoro, que lembra o tomate, porque justamente tem relação com o relógio que ele utilizava. E aí, o que acontece, né? Quais são os benefícios dessa técnica? Quando você começa a utilizar a técnica e colocar ela aí no seu dia a dia, você consegue ver algumas diferenças muito nítidas e já nos primeiros dias, que é a diminuição de ansiedade, você realizar muito mais tarefas no dia do que você realiza hoje, você se sentir realizada mesmo, sabe? Terminar várias tarefas dá um senso de realização muito grande e isso faz você sentir várias vezes ao longo do dia o senso de realização, se sentir feliz, realizada por ter realmente feito aquilo que era necessário ter feito naquele momento. Além disso, aguça a sua criatividade. Por quê? Porque o seu dia fica mais dinâmico. Ao contrário do que a gente aprende aí nas empresas, que você tem que chegar, sentar na frente do computador e ficar ali eternamente, não pode levantar, não pode ir no banheiro, não pode conversar, você tem que estar ali só olhando para a tela. A técnica, ela não defende isso, ela defende que você tem um período que você fica concentrado, né, concentrado ali, fazendo aquela tarefa, aquela atividade, e você faz algumas pequenas pausas durante o período de trabalho, e isso faz com que o seu trabalho fique mais dinâmico, trazendo assim a criatividade, que a criatividade é um ponto
crucial para quem quer ser mais produtivo. Porque quando você é criativo, você consegue resolver problemas muito mais fácil. Porque você consegue ali, ó, pensar muito mais rápido, tem um senso lógico muito maior. Então a criatividade é muito importante. E quando você tá focado demais ali, tá concentrado, e não dá, gente, não dá, você não fica mais tempo do que você pensa aí concentrado, não dá. Eu vou até falar uma experiência aqui minha. Para quem não sabe, eu sou formada em contabilidade e eu fiz a minha faculdade online. E no início, né, na faculdade online, as aulas eram gigantes, as aulas eram de 4 horas, tá? Então, e sem pausa. O que acontecia? A faculdade percebeu que os alunos conseguiam ficar focados ali, escutando e concentrados no professor só durante, no máximo, 30 minutos. Por conta disso, a faculdade começou a reduzir essas aulas, trazendo só 30 minutos, fazendo uma pausa, aí depois mais 30 minutos, fazendo uma pausa. Por quê? Porque o nível de concentração dos alunos foi muito maior do que quando eles ficavam 4 horas seguidas. Então, para vocês perceberem, a gente não consegue ficar, até quando eu fazia, até na escola mesmo, tinha uma professora que falava que ela usava os 50 primeiros minutos da aula só para falar, assim, dar aquele resumo geral, porque ela sabia que depois desses 50 minutos as pessoas iam perder totalmente a concentração. Não sei se você sabe, mas por que nos vídeos do YouTube, geralmente entre os 2 primeiros minutos, as pessoas falam exatamente o que vai ser falado no vídeo e dá até um mini resumo sobre isso, justamente para te manter concentrada ali no conteúdo, porque a chance de você dispersar e de você desistir daquele conteúdo é muito maior. Então, para você ver como que não é real você sentar, ficar na frente do computador durante 4 horas, que você não vai ficar concentrado. E a técnica, ela defende muito isso, tá? Ela defende que para você manter a concentração, você precisa ser criativo. E quanto mais criativo, mais solucionador de problemas você é, tá? Então, além disso, você diminui muitos erros. Porque depois eu vou explicar exatamente como que funciona a técnica, mas você vai entender que tem um tempo ali que você consegue revisar a tarefa, você consegue verificar se tá bom, se tá ruim, onde eu preciso mudar ali, será que eu vou ajustar mais um pouquinho? E com isso a qualidade da entrega das suas tarefas ficam muito melhores. Porque atualmente a gente só fica empurrando as coisas com a barriga. Só vai fazendo, sem parar para analisar realmente qual é a qualidade daquilo que você está entregando. Se realmente está entregando alguma coisa que é o que você gostaria de entregar, a gente só está fazendo e não está tendo tempo de revisão. E a técnica, ela defende essa parte também da revisão e você se mantém ali concentrado durante aquele tempo e ainda revisa o que você fez. Então a qualidade melhora muito. E quem já me acompanha aqui sabe o quanto que eu prezo pela qualidade. Por quê? Dentro do estilo de vida produtivo, que é o que eu prego aqui, que é o que eu quero trazer para vocês, o mais importante no estilo é que você mantenha a sua qualidade antes da quantidade. A qualidade é muito mais importante do que a quantidade de tarefas que você faz no seu dia a dia. Então, por isso que também a técnica ajuda muito nessa parte e ela também ajuda em você chegar no final do dia com muito menos cansaço. Por quê? Porque como você vai fazer várias pausas durante a jornada de trabalho, você vai chegar no final do dia muito menos cansada, porque você vai ter descansado ali, vai ter respirado e a sua mente vai ter parado nesses momentos para justamente você não chegar lá no fim do dia cansada, esgotada, sem vontade de fazer nada. Essas pausas ajudam muito nisso também. Então esses são os benefícios. Você diminui a ansiedade, mais eficiência, sentimento de realização mais vezes no dia, mais criatividade, diminuição dos erros e menos cansaço no final do dia. E como que a gente pode aproveitar, né? Como que a gente pode aproveitar ainda mais a técnica, né? Aproveitar ela no máximo dela. Como que a gente pode aproveitar o máximo da técnica Pomodoro aqui?
Primeira coisa é que, assim, quando você inicia um período de tempo onde você vai ficar concentrado ali, executando aquela tarefa, você tem que executar uma única tarefa e você vai se manter concentrado naquela única tarefa até o fim desse tempo. E aí você consegue justamente fazer ela e corrigir. Mas, Luana, tem tarefa que dura só 10 minutos. Como que eu vou ficar ali mais, sei lá, 30 minutos corrigindo as coisas? Sim, é justamente isso que faz você parar de ter retrabalho. O retrabalho é uma das maiores coisas que a gente odeia fazer retrabalho. Se tiver alguém aqui que gosta de fazer retrabalho, me fala, mas a maioria das pessoas odeiam fazer retrabalho e isso é muito chato e faz a gente perder muito tempo. Então, uma das coisas que a técnica traz pra gente é que a gente faça uma única tarefa durante aquele período de tempo e se concentre em melhorar e já ajustar para não ter que refazer, porque o refazer se perde muito tempo com isso. Então, uma das coisas que vai te fazer aí aproveitar ainda mais a técnica é justamente escolher uma única tarefa e fazer durante todo esse tempo, tá? Outra coisa que vai fazer você utilizar muito melhor a técnica é você avisar as pessoas que estão à sua volta, tá? Eu vou falar até um pouco mais também depois sobre isso, mas já quero falar aqui. Experiência própria, tá? Com as minhas clientes de coaching, com as minhas alunas do grupo de desafio, comigo e com meu marido. E eu já analisei que muitas das vezes a gente acredita que o celular é o maior vilão. A gente põe a culpa muito no celular. Só que quando você para analisar, além do celular, existem as pessoas à sua volta. São pessoas do seu trabalho, são pessoas da sua família que ficam te solicitando o tempo todo, fazendo perguntas, interrompendo a atividade que você está fazendo, te chamando para fazer alguma coisa, para tomar um café, para beber água, para fazer várias coisas durante aquele período de trabalho que você está ali dedicado àquela tarefa. E elas são uma grande distração. Então é muito legal que você avise as pessoas à sua volta, as pessoas que você convive, que nesse momento, durante esse período, você não vai poder atender essas pessoas. Você vai precisar terminar essa tarefa e depois desse período você pode falar com elas. Porque se você não avisar, as pessoas não vão parar de te solicitar. Porque para elas é natural estar ali te chamando o tempo todo para você ajudar elas em qualquer outra coisa que seja importante para elas, mas que possa estar prejudicando aí o seu trabalho. Então, uma das maiores distrações são justamente as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas que estão ali em relacionamento com a gente, tá? Então, essa é uma outra coisa também para você fazer, para aproveitar ao máximo a técnica. E outra coisa é que nos períodos de descanso, muita gente utiliza os períodos de descanso para ficar no celular, né, para ficar ali navegando na internet. A técnica, e eu também não aconselho fazer isso, tá? Eu aconselho você levantar, ir no banheiro, tomar um café, olhar para a natureza, para a janela, falar com as pessoas e realmente descansar sua mente. Esse período de descanso, ele é para descansar a sua mente. E se você continua assim nas telas, né, nas telas do celular, nas telas do computador, a sua mente continua acelerada, que é justamente essa função das telas de hoje, né? Elas são essas telas mais azuladas, né? Justamente para isso, para te manter mais acordado e utilizando mais o seu tempo ali. Então, os descansos eu não aconselho. Até é legal você ler alguma coisa, ver uma revista, mas não ficar nas telas. Isso vai realmente te fazer descansar e também aproveitar para ter justamente o relacionamento aí com as pessoas que talvez estejam aí te solicitando, tá? Então essas são as dicas para você utilizar a técnica na sua melhor performance e realmente aí obter todos os benefícios dela. Agora, então, eu vou explicar a técnica, como ela funciona na sua essência e depois eu vou dar várias informações para vocês irem melhorando essa técnica. Porque uma coisa assim, gente, sendo bem sincera para vocês, uma das coisas que as pessoas mais fazem é desistir. Desistir está na linguagem das pessoas, elas
elas começam várias coisas e nunca chegam até o final. E por quê? E elas geralmente falam, isso não dá certo, isso não funciona para mim. E pode ser que não funcione. Por quê? A técnica que a pessoa criou, ou que alguém está te passando, ou até o método que você está aprendendo, ele foi criado e foi testado sim em várias pessoas. Mas cada pessoa é um ser humano, cada um tem uma rotina, cada um tem um estilo de vida, é o que eu falo sempre para vocês. Não adianta você querer acreditar que a técnica bem daquele jeito, exatamente daquele jeito, vai funcionar para você. O importante é você colocar em prática exatamente como você aprende e depois ir otimizando da forma como eu vou ensinar aqui para vocês. É isso que faz você conseguir ter melhores resultados. Não é simplesmente, não funciona, vou jogar para o alto e não quero mais fazer. Não é assim, é você ter a criatividade de otimizar aquilo e transformar de uma forma que ele encaixe na sua rotina. Sempre se lembre, você é um ser humano, você tem necessidades diferentes das outras pessoas, mas você só vai saber o que funciona e o que não funciona para você se você colocar em teste, se você realmente colocar a técnica da forma como ela foi feita em teste e depois ir otimizando da forma que eu vou ensinar aqui para vocês, tá bom? É isso que fez total diferença no meu dia a dia e é por isso que funciona tanto assim para mim há mais de 5 anos, tá? Vamos lá então. Então, como que é a técnica? Como que a técnica funciona na sua essência? Como que ela realmente foi criada lá na década de 80 pelo italiano? São 4 ciclos de tempo, tá? E agora que eu peço até que você, se tiver aí uma forma de anotar, se você não conhece a técnica, anote essa parte, tá? Porque é realmente como ela foi criada. Então, vamos lá. São 4 ciclos de tempo. E elas funcionam da seguinte forma. Você vai trabalhar focada ali, concentrada naquela tarefa durante 25 minutos. Vai descansar 5 minutos. Vai trabalhar 25 minutos. Vai descansar 5 minutos. Vai trabalhar 25 minutos. Vai descansar 5 minutos. E vai trabalhar 25 minutos e descansar 30 minutos. Essa é a técnica como ela foi criada lá na década de 80. Essa é a técnica original. Quanto tempo eu aconselho que você teste dessa forma? Durante pelo menos 3 meses. Porque como eu sempre falo aqui com vocês, para vocês diagnosticar e ver o que está dando certo e o que não está dando certo, precisa um tempo. E não é em uma semana, porque na primeira semana você vai perceber que você vai estar ali errando, acertando, é um período de análise que eu já vou até falar aqui com vocês daqui a pouquinho. Então, precisa de um tempo maior aí para você realmente ver se está funcionando ou se não está funcionando para você e o que você vai ajustar, tá? Então, eu recomendo que você teste a técnica dessa forma durante 3 meses pelo menos, tá? Quando eu iniciei, eu testei por 6 meses, para depois passar para a parte onde eu fui fazer a otimização da técnica, tá? Então, entendido a técnica, vamos passar para a parte de análise da técnica, que é aqui que é o ponto X, que eu tenho certeza que qualquer lugar aí, mesmo que você já conheça a técnica, vários lugares que você pesquisou provavelmente só está explicando como é a técnica, mas não está explicando essa parte da otimização, porque essa parte é realmente uma parte muito importante, mas que eu vejo que muita gente não explica e você vai ter esse conhecimento aqui e agora, tá? Então vamos lá. Comecei, beleza, Luana, comecei a testar, a fazer o teste da forma como você me disse. A primeira coisa, você vai aprender sobre o tempo. Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse momento é aprender sobre o tempo. Então, a gente precisa aprender exatamente como que está sendo o nosso tempo e controlar esse tempo. E como que a gente faz isso? Na primeira semana, se você está aqui me acompanhando e assistiu a live onde eu explico como planejar a semana, essa live aqui é um complemento dessa outra live de como planejar a semana. Então, se você assistiu como planejar a semana, está colocando em prática e agora caiu nessa live aqui com a técnica Pomodoro, show! Você vai conseguir alinhar as duas coisas e vai ter
um planejamento semanal sensacional, tá? Mas se você não acompanhou, também você já pode pôr aí em prática. Então, quando você for planejar a tua semana, que você for colocar as atividades que você for fazer, você vai começar a analisar quantos pomodores, que é esse tempo de 25 minutos, você demora para finalizar aquela tarefa. Lembrando que você iniciou a tarefa e não finalizou ela durante os 25 minutos, você vai parar, vai fazer a pausa e depois você vai pôr mais um pomodores para finalizar aquela tarefa. Mesmo que falte só um pouquinho para terminar. Você não pode deixar de fazer as pausas, isso é muito importante e é isso que faz a diferença. E é assim que você aprende sobre o tempo. Sabe por quê? A gente não sabe, não tem noção do tempo, essa é a realidade. Muitas das vezes você fala assim, não, 5 minutinhos eu lavo a minha louça, rapidinho. Você vai lá lavar a louça e demora de 20 a 30 minutos. A realidade é essa, que não existe louça que você lave em 5 minutos, a não ser que seja um copo. Fora isso, vai demorar mais do que 5 minutos e vai ser de 15 a 30 minutos com toda certeza. E nesse seu pensamento de demorar só 5 minutos, você acabou aumentando o tempo e prejudicando a próxima tarefa que você iria fazer. Olha como que isso é grave. E aí chega no final do dia, você foi acarretando e acarretando e acarretando tempo ali, e aí o que acontece? Chega no final do dia, você não consegue completar todas as tarefas que você tinha decidido fazer naquele dia. E é por isso que você não consegue fazer, porque você não tem noção do seu tempo. E aplicando a técnica, né, e contando os pomodores, você consegue identificar claramente quantos pomodores você precisa para executar aquela tarefa. Então, por isso que na primeira semana, não se assuste. Não se assuste. Na primeira semana você vai errar. Sim, você não vai conseguir completar todas as tarefas no dia. E isso é super normal, tá, gente? É super normal você não conseguir completar todas as tarefas do dia nesse período, porque você está aprendendo sobre o tempo. E aprenda, pega isso assim, agarra com unhas e dentes, porque é fundamental para que você consiga aí ter uma melhor noção do tempo que as coisas levam para ser executadas, tá? Então, nesse primeiro momento é isso, aprenda sobre o tempo, verifique, anote quantos pomodores você demora para fazer cada atividade e na próxima semana, quando você for programar a próxima semana, você já anota. Se for atividades que você sempre faz, você anota assim, anota a atividade e coloca 1 pomodores, 2 pomodores, 3 pomodores e assim o seu tempo fica muito mais organizado e aí você tem noção. Vai ter dias que você vai conseguir fazer 3 atividades só no dia, porque a quantidade de pomodores é grande, essas atividades são grandes. Vai ter dia que você vai conseguir fazer 6 atividades, depende muito da quantidade de tempo que você demora para fazer cada um. E você só vai aprender isso analisando o seu tempo, tá? A próxima coisa é as pausas. Quando você entende que fazer pausas é fundamental para que você tenha aí um dia muito mais produtivo, você entende que as pausas são a alma do negócio, né? Eu sempre falo dessa forma porque realmente é nas pausas que tudo acontece. Eu tenho até aqui o meu marido, né? Ele era uma pessoa assim que perdia muito fácil a concentração. E a partir do momento que ele começou a utilizar a técnica Pomodoro, ele levou tão a sério, porque ele conseguia realizar as coisas e as pausas, principalmente as pausas, são muito importantes para ele. Quando ele vê que talvez não vai conseguir fazer a pausa, tal, ele fica irritado. Por quê? Porque é nas pausas que você consegue realmente respirar, falar assim, nossa, caramba, eu já fiz tudo isso. Sabe aquela análise? Nossa, eu fiz tudo isso. Nossa, que demais, eu já terminei tudo isso, que massa. Que é o que a gente não tem no nosso dia a dia, porque a gente só vai atropelando uma tarefa atrás da outra e não para prestar atenção na quantidade de tarefas que a gente já fez. Ou enquanto a gente já deu andamento naquele projeto, ou naquilo que você quer fazer naquele momento. Então, é muito importante. As pausas, além de te deixar menos cansada também, porque você consegue aí respirar, descansar sua mente e com isso desenvolver a tua criatividade para solucionar melhores os problemas, ela te ajuda nisso também. E você ter esse senso de realização muito mais vezes no seu dia. Além disso, ela é super importante para a tua saúde, porque é nesse momento que você vai tomar água. Então, se você não faz pausas, pensa,
você vai aumentar muito a quantidade de água que você vai tomar no dia e isso é sensacional. Porque uma das coisas também para você ser produtivo, não sei se você sabe, é por isso que eu tomo muita água aqui, até fazendo a live, é tomar água. Porque uma das coisas que mais faz a gente perder a motivação, perder a energia, é a falta de hidratação. Porque o primeiro lugar, ó, que sofre com a desidratação é o nosso querido cérebro. Então, porque ele é composto, na sua maior parte, por água. Então, por isso também vai melhorar muito a tua saúde. Além disso, também melhora porque você vai ir mais vezes no banheiro. Se você é a louca que fica aí sentada e não levanta nem para ir no banheiro, nesse momento você vai conseguir ir. Então, as pausas são fundamentais. Elas foram criadas justamente para que isso aconteça, para que você consiga aí ter esse tempo para descansar e para fazer essas outras atividades e desenvolver a tua criatividade. E elas são obrigatórias, tá, gente? Não inventa de continuar trabalhando ali nesse momento. Eu confesso que tem vezes que eu tô assim tão querendo finalizar uma tarefa que eu tento burlar, mas é muito poucas vezes que eu faço isso e eu vejo o problema que é burlar o sistema, né? Burlar isso daí e me faz muito mal. Então, eu me chama a atenção mesmo e volto a fazer as pausas, porque mais importante do que o tempo que você está trabalhando, as pausas são fundamentais, sim, para que a técnica funcione. Outra coisa são sobre as ferramentas, tá? E aqui eu quero falar sobre algumas ferramentas muito legais mesmo, que eu utilizo no meu dia a dia e que vão te ajudar aí a utilizar a técnica na sua melhor performance. A técnica, gente, pode ser utilizada com o cronômetro do seu celular, com o relógio de mesa que desperte, eu não aconselho o relógio de pulso, porque ele tem alguns que não desperta. Ele tem que fazer barulho, ele tem que te dar uma notificação na hora que terminar. Porque é justamente uma das coisas também que vai te melhorar muito é parar de ficar olhando o relógio o tempo todo. Gente, isso é horrível pra mente ficar olhando que horas são, que horas são, que horas são. Quando você utiliza a técnica, para de ter isso, sabe? De ficar olhando que horas são, que horas são. Isso é horrível, tá? É horrível. Então, por isso que é legal você ter alguma forma que desperte, né? Que seja um relógio de mesa, que seja o cronômetro do seu celular, mas que faça algum barulho mostrando que o tempo finalizou, tá? Mas tem alguns aplicativos que eu utilizo e que eu super recomendo e que ajuda muito na hora de você colocar a técnica aí em ação e ter os melhores resultados. O primeiro aplicativo que eu utilizo é o Tide. Qual é o lado bom do Tide? O Tide, ele é visualmente lindo, ele é clean, ele é focado na natureza. Então, quando você, né, ele coloca para contar o tempo, você pode colocar o fone e ficar escutando ou as ondas do mar, ou o oceano, né, as ondas do mar mesmo, a chuva, o vento. E isso, gente, eu fiz o teste. Sério, faz você ficar muito concentrada. É melhor do que música, tá? Te ajuda muito a ficar concentrada. Nossa, eu não vi o tempo passar, realmente eu testei e funciona muito. Outra coisa que ele tem de bom é que você pode configurar o aplicativo e quando ele começa a contar o tempo, o que você faz? Você vira o celular de ponta cabeça. Então a tela fica para o lado da mesa. Ele só conta o tempo se a tela estiver virada para a mesa. Então não tem como você mexer, porque se você virar o celular, ele finaliza a contagem do tempo e ainda te manda uma mensagem que você errou e que você perdeu o foco e por isso você tem que reiniciar. E isso é péssimo, te deixa muito chateado porque você tem que começar tudo de novo. Então te força a ficar sem mexer no celular. Isso é muito legal, tá? O outro aplicativo que eu utilizo é o BeFocused. Ele é um aplicativo que eu uso desde o início, tá? Há 5 anos atrás foi o primeiro aplicativo que eu utilizei. É o aplicativo que o meu marido utiliza até hoje. E ele é legal pra quê? Por que é um aplicativo legal? Principalmente para quem gosta de listas. Quem ama lista, quem gosta de chegar no final do dia e ver todas as tarefas que você fez naquele dia. Ele é sensacional. Por quê? Porque você vai colocando as tarefas
do dia nele. E além disso, você consegue colocar quantos pomodores você vai utilizar para cada um. Ou, se você ainda não sabe quantos pomodores você vai utilizar, ele te mostra quantos pomodores estão ali, né? Quantos você utilizou para realizar aquela tarefa do dia. Então, para quem gosta de analisar, chegar no final do dia, analisar tudo que você fez, quantos pomodores demorou para cada coisa, ele é fundamental, ele é super legal, super fácil de usar e ele é gratuito, tá? Esses dois são gratuitos, tanto para iOS, né, que é para quem tem iPhone, tanto para quem tem Android. Agora eu vou dar uma dica para quem ama videogame, quem gosta de jogar os joguinhos aí do celular. Esse é muito legal porque você vai se manter focado jogando. Tem coisa melhor? Esse aplicativo ele chama Florest e ele é um aplicativo onde o objetivo dele é que você monte uma floresta. E aí toda vez que você planta uma árvore, você não pode mexer no celular. Se você mexer no celular, a tua árvore morre e aí você não consegue plantar ela. Você tem que iniciar tudo de novo. Então você consegue configurar ali o tempo e ele funciona com a técnica Pomodoro mesmo. E aí você planta a tua árvore. E se você mexer no celular, tua árvore morre. É muito legal para quem gosta de videogame, quem gosta de ter um objetivo e quem gosta aí dos joguinhos vai super amar esse aplicativo, só que ele tem uma coisa. Para Android ele é gratuito, mas para quem tem iPhone, né, iOS, ele é pago. Mas mesmo assim vale muito a pena, porque vai te ajudar muito aí a manter a concentração e justamente usar a técnica de uma forma muito mais divertida, tá? Certo? Sabendo as ferramentas que você precisa para utilizar a técnica, aí a gente vai para a parte das interrupções. É aqui que, igual eu falei, que você vai ter que avisar as pessoas que estão à sua volta que você está concentrado naquele momento e que você, durante aquele X período de tempo, não vai poder se dedicar àquela pessoa. Lá no meu feed tem uma postagem, é um quadro assim vermelho, onde eu falo, eu ensino uma técnica, que é a técnica do bilhete vermelho, justamente para quem trabalha com mais pessoas ou trabalha em casa e tem as pessoas, os familiares ali o tempo todo chamando atenção. É uma técnica muito legal, tá? Depois eu coloco também nos meus stories para vocês ir lá e ler e colocar em prática, que é do bilhete vermelho, que ela consiste em você colocar um bilhete vermelho toda vez que você estiver ocupado, para as pessoas entenderem que elas não podem te chamar a atenção ali naquele momento, tá? Então isso é bem legal também. Outra coisa é tirar as notificações do celular. Tirar as notificações do celular é transformador. Por quê? Porque o seu celular para de piscar. E aí você não tem aquela vontade de ficar olhando as redes sociais o tempo todo. Então, quando eu até falo, né, que quando você tira as notificações, é um caminho sem volta. Você não para ali, você não quer mais colocar porque é libertador, alivia muito, é muito maravilhoso, tá? E você começa a ter controle sobre o seu tempo, o controle quando você vai realmente analisar e ver aquelas redes sociais e tal. Você só não tira as notificações dos aplicativos que você usa para controle do tempo, tá? Mas das redes sociais, tirem todas, que realmente vai te ajudar muito. E outra coisa também é não ficar com o e-mail aberto. Coloca períodos aí do dia para você entrar no e-mail, responder o que você precisa e fechar. Ficar com o e-mail aberto e atualizando o e-mail o tempo todo faz você perder muito tempo, muita concentração e te prejudica demais, tá? E a quinta parte aqui, que vem muito legal, que vai te ajudar muito nessa parte da concentração e que realmente fez toda a diferença, é a parte ouro aqui da nossa live de hoje, é a parte que divide mesmo as meninas das mulheres aqui e que vai fazer com que você utilize a técnica muito melhor, é justamente a otimização. É você ter colocado em prática a técnica na sua essência e analisar o que funcionou, o que não funcionou, como pode ser melhorada, como que a gente pode acrescentar, mas isso só depois dos 3 meses, tá? Como eu falei, porque você precisa ter um período maior de teste para conseguir fazer essa otimização. Hoje, eu, né, após 5 anos utilizando a técnica,
eu hoje estou numa fase onde eu otimizei novamente. Gente, a otimização é sempre feita dependendo das demandas de trabalho que você tem, tá? E hoje eu utilizo a técnica da seguinte forma. Eu tenho algumas rotinas, que é a minha rotina da manhã pessoal e a minha rotina administrativa da empresa, que são coisas que eu tenho que fazer no período da manhã. Nessas rotinas que eu faço todos os dias, eu utilizo a técnica na essência. 25 minutos, descanso 5, 25 minutos, descanso 5, 25 minutos, descanso 5, 25 minutos, descanso 30. Para essas atividades funciona muito bem, porque são atividades que demandam menos tempo para execução e eu consigo me manter concentrada nesse tempo e ter melhor resultado. Agora, quando eu parto para a parte de criação de conteúdo, criação aqui da aula de vocês de hoje, criação dos conteúdos dos meus cursos, criação dos conteúdos do Instagram, do YouTube, elas demandam muito mais tempo de concentração. Então, os 25 minutos não funcionam muito bem, porque na hora que está terminando os 25 minutos é onde eu estou entrando em estado de flow. E eu percebi isso fazendo os testes. Então, nesse período, quando eu vou fazer esse tipo de atividade, eu utilizo a técnica da seguinte forma. 50 minutos trabalhando, 10 descansando. 50 minutos trabalhando, 10 descansando. 50 minutos trabalhando, 10 descansando, 50 minutos trabalhando e 30 minutos de descanso. Funciona super bem, eu consigo entregar muito mais conteúdo e com melhor qualidade, consigo fazer as revisões que precisam ser feitas e isso com certeza me ajuda a utilizar a técnica melhor. Mas isso veio só depois de eu testar e ver onde eu precisava melhorar e com isso ter a consciência de otimizar a técnica. Todos os aplicativos que eu passei aqui, você pode pôr o tempo que você quiser. Então, quando você for otimizar, pode utilizar os aplicativos que eu te passei que realmente vai te ajudar a otimizar aí a técnica, tá bom? Então, essa parte é muito fundamental. É aqui que vai fazer toda a diferença para utilizar mesmo a técnica Pomodoro e você se manter muito mais focada e concentrada aí nas suas atividades. Então, gente, pra gente revisar aqui tudo que a gente viu na live de hoje, que foi assim, ó, conteúdo incrível, que eu tenho certeza que se você colocar em prática agora, terminando a live, você vai ter ótimos resultados, que é como utilizar a técnica Pomodoro, por que fazer pausas são tão importantes e são obrigatórias durante a jornada de trabalho. Você aprendeu também os principais pontos que depois que você coloca a técnica aplica a técnica, você precisa analisar e para isso depois você conseguir otimizar a técnica e usar ela da melhor forma. E também você aprendeu, né? Descobriu 3 aplicativos aí, aplicativos para todos os gostos, que realmente vai te ajudar aí a utilizar a técnica na sua essência. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Ou vocês podem me deixar aqui, ou me mandar por direct, como vocês também têm o costume de me mandar as respostas. Quero saber qual foi o maior aprendizado que você teve nessa aula de hoje. Foi um aulão completo. Depois eu vou colocar essa imagem também lá nos meus stories, que eu sempre faço, que me ajuda a me orientar na hora de vir aqui e dar aula para vocês. E eu quero saber qual foi o maior aprendizado que você teve com a aula de hoje. Isso me ajuda muito a melhorar o conteúdo aqui para vocês e trazer melhores resultados na vida de vocês e ter um estilo de vida aí muito mais produtivo. Eu espero realmente que vocês tenham aprendido a técnica, que vocês coloquem em prática aí e depois me contem os resultados que vocês tiveram, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!